Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Vamos trocar uma ideia sobre o Fluminense, vamos conversar sobre assuntos importantes que você sempre encontra aqui nesse canal, canal da família Tricolor. Peço o like, a sua inscrição é de graça, você não vai pagar nada. Tamo juntos. Vamos lá, vamos falar sobre essa reportagem do GE, informando que o Fluminense não deve mais se reforçar para essa temporada. A Copa do Brasil, o período de inscrição já fechou. Não tem como mais inscrever ninguém na Copa do Brasil. É esse elenco nas quartas de finais, na semifinal e na final, se Deus quiser, a gente chegar lá. Se o Fluminense quiser algum reforço na Copa do Brasil, vai ter que buscar naqueles jogadores que foram inscritos na competição. Já o Campeonato Brasileiro, a janela fecha na segunda-feira. O jogador com contrato não pode mais ser inscrito no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense quiser se reforçar, vai ter que se reforçar com jogadores que não têm vínculo com nenhum outro clube. Está livre no mercado. Aí isso é mais complicado, é mais difícil. Você só encontra jogadores na casa dos 30, chegando aos 35 anos. São jogadores mais velhos que estão desempregados no momento. E o camarada, para estar desempregado no mês de agosto, partindo para setembro, a qualidade é bem inferior. Então a situação é essa. O Fluminense perdeu alguns jogadores e teve a necessidade de repor. O Fluminense perdeu o Luiz Henrique, que é um jogador de lado de campo, que é um dos principais, era um dos principais jogadores ofensivamente na equipe do Fluminense. A gente perdeu o Fred por aposentadoria. A gente sabia quando trouxe o Fred que ele estava próximo de aposentar, então a passagem dele foi bem curta. E a gente também perdeu um zagueiro, que é o Lucas Claro, que se decidiu voltar a morar na Turquia e foi para o futebol turco. E a gente repôs, nessa última reposição do Fluminense, foi uma reposição bem simples, que uma reposição que ainda a gente não tem uma definição se foi boa ou ruim. A gente não sabe ainda se esses três jogadores que chegaram vão dar alguma resposta dentro de campo. A gente tem uma leve aparência da situação do Marrone, que até agora não apresentou um bom futebol, foi bem abaixo do esperado até o momento, mas a gente fica na torcida para que ele consiga se adaptar. Ele está vindo do futebol dinamarquês, o futebol brasileiro, aqui a temporada é bem pesada, bem difícil, e ele está se adaptando ainda. Creio eu e torço para que isso seja verdade. A gente tem o Alan, que chegou para suprir aí uma necessidade do Germancano, do Fred, né? A saída do Fred, na verdade. O Alan chegou para suprir essa ausência do Fred. E ainda não pôde jogar, ainda não entrou em campo. Um problema físico, uma distensão na panturrilha que se achou que era uma coisa simples, na verdade não era. Teve uma fibrose, né? Deu um rolo danado, mas está na transição. Outro jogador que chegou também foi o Michel Araújo, vindo do mundo árabe. Fernando Diniz disse que lá se treina pouco, que ele está fora de forma, mas já relacionou ele já para 2 partidas, só não relacionou, só não colocou no banco nessa última, porque ele gripou, né? Eu também estou indo para esse mesmo caminho da gripe. Então essas foram as reposições. Michel Araújo para os lados do campo, também para o meio de campo, o Marrone para repor a saída do Luiz Henrique. Eu acho que fica bem abaixo, né, Marrone, comparar com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era muito mais qualidade, então essa reposição não foi ideal, principalmente pelo que o Marrone veio apresentando até agora. Então já não foi legal essa reposição. E o Alan não tem como avaliar. O Alan que eu conheço é o de 2009. Não sei se é Alan de hoje. Torço para que seja o mesmo ou mais ainda, né, tenha aprendido mais ainda, tenha evoluído daquele Alan de 2009, que já era bom. Então a gente fica nessa torcida aí. Então a janela fecha na segunda-feira. O Fluminense só pode contratar jogadores que estiverem livres no mercado e sem contrato, e aí trazer para reforçar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, que resta ainda, que é quase segundo turno todo pela frente. Mas tem uma salvação aí que eu já falo várias vezes, já tenho falado aqui inúmeras vezes aqui no canal, que é, meu amigo, pensar no sub-20, do sub-23 a garotada. Quando você não tem dinheiro, quando você não tem um bom scout, quando você não tem bons olheiros, cara, é virar pro Cadu, que tá no sub-23, é olhar pro treinador lá do sub-20, eu acho que é o Eduardo que comanda o sub-20, ó, vamos aqui, o sub-17, chamar a rapaziada, vem cá, preciso de um lateral direito, preciso de um lateral esquerdo pronto, me dá esse jogador aqui, traz aqui, sai do campo 3, que é do aspirante, vem aqui pro campo dos profi, vamos avaliar esse jogador e botar Gabriel Martins, botar Luan Brito, botar Granada, botar JK, botar Gabriel Martins, botar o Johnny, o Marcos Pedro na lateral esquerda,
quando o mercado está fechado, a janela está fechada e só resta refúgio, porque jogador está livre no mercado no mês de setembro, amigo, é refúgio. É jogador que ninguém quer. E quando você não tem um scout para pensar um jogador bom que esteja livre no mercado, ou, porra, na maioria das vezes, esse jogador que está livre no mercado está com 30, 35 anos, não vale mais a pena. Não vale, chega de jogador velho. Então, meu amigo, pega a garotada, reforça na equipe profissional. Olha, precisa de um jogador X e Y para essa posição. E o Fluminense tem, cara. O Fluminense tem um celeiro maneiríssimo. Tem uma rapaziada, uma garotada que está lá esperando uma oportunidade que vai dar muito mais resposta. Por exemplo, vou citar um exemplo. Você tem o Wellington no banco de reservas, daí você tem o Alexander arrebentando na equipe de aspirantes ou na equipe sub-20. Porra, entre Alexander e o Wellington, porra, você vai 1000 vezes preferir o Alexander. E quando você for procurar um volante no mercado, porra, você olha primeiro pro sub-20, pro sub-23 e vê que você tem o Wallace, que está emprestado lá no CRB, que também é um baita de um volante. Você tem o Alexander, você não precisa, galera. Quando você não tem dinheiro, meu amigo, você olha para o que está mais próximo de você, que está barato, está de graça, está à disposição para você utilizar. É simples, é mais econômico e o melhor, você coloca o jogador na vitrine. Coloca o jogador na vitrine e quem sabe no futuro você valoriza o seu ativo para ganhar uma grana mais lá para frente. É melhor do que você gastar comprando jogador ruim e não dar resposta. As 3 últimas contratações do Fluminense, Marrone, Michel Araújo e Alan, até agora não deram as respostas de que o Fluminense fez um bom negócio. Vamos aguardar e espero que eles deem a devida resposta. Falar em vitrine, falar em exposição, falar em dar resposta, em jogador jovem, a situação do Martinelli. O Nonato está fora do jogo contra o Internacional, um jogo importantíssimo. E parece que o jornal O Dia trouxe uma informação muito legal sobre o substituto do Nonato. Na minha opinião, é a escolha mais correta. Entre o Felipe Melo, que é um jogador mais veterano e lento, entre o Wellington, que é um jogador que, na minha opinião, não deveria nem estar no banco de reservas. Eu acho que o Alexander deveria estar sentado no lugar, no banco que ele está sentado. E o Iago Felipe, que já mostrou toda a sua dificuldade para dominar uma bola e a qualidade técnica do Iago, todo mundo sabe, é um jogador dedicado, raçudo, corre, marca, cobre. Cara, é muito esforçado e muito necessário também. Eu acho o Iago Felipe um jogador muito útil. Mas muda completamente as características do meio de campo do Fluminense quando o Iago Felipe entra. O time fica mais preso, menos técnico, menos criativo. Então a escolha, segundo o jornal O Dia, é o Martinelli, que na minha opinião é a escolha mais correta. É um ativo do clube, é um jogador vindo da base, é um jovem atleta que tem uma qualidade tremenda, que vai fazer o meio de campo funcionar melhor, tem um entrosamento com o André vindo das categorias de base, que isso é muito importante, e vai acelerar as coisas. O Fluminense precisa ganhar o jogo contra o Internacional, não tem esse negócio de buscar empate lá, é partir para cima do Internacional. Então eu acho que o Martinelli vai fazer com que esse time seja mais agressivo. É a melhor opção entre Felipe Melo, Wellington e Iago Felipe. Nisso aqui, se o Fernando Diniz realmente, segundo o jornal O Dia, optou pelo Martinelli no meio de campo, ele fez um acerto. Está na hora de botar, Martinelli, o Fluminense recusou uma oferta de 5 milhões de euros pelo Martinelli, uma proposta vinda do mundo árabe por esse jogador. Então esse jogador tem que estar sempre atuando, sempre na vitrine. Ao invés de valorizar jogador que não tem mais para onde ir, o Wellington não tem mais para onde ir. Felipe Melo também não. É final de carreira para esses 2 jogadores. Então pega o garoto que está ali à disposição, está sempre atuando bem, coloca na equipe titular. Você bota ele na vitrine, bota ele para jogar, ele vai evoluir e no futuro você lucra com ele. Cara, tem que sempre pensar nisso, pensar na qualidade técnica que o Martinelli vai trazer para o meio de campo do Fluminense e pensar no futuro. A melhor opção é sempre os jogadores mais jovens, os jogadores de melhor qualidade e os jogadores feitos em casa. Então é um acerto a entrada do Martinelli no lugar do Nonato para esse jogo importante contra o Internacional. Eu vou ficando por aqui pedindo like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Fui!